Amém. Graças a Deus. Irmãos, é notório que nós estamos vivendo os últimos dias. É bem visível, é bem patente, até pela questão dos sinais que Jesus mencionou ali no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O que precisa ser ainda mais enfatizado é a pregação do Evangelho. O Evangelho deve ser promulgado, propagado, pregado no mundo todo. Então virá o fim. E o chamado de Deus para a sua igreja nesses últimos dias que nós estamos vivendo, depois da ressurreição de Cristo, que os últimos dias já começam a contar desde que Jesus Cristo ressuscitou. Não é agora nessa dispensação que nós estamos vivendo, neste século. Afinal de contas, eu sou do século passado, e a maioria dos irmãos aqui também, com exceção do Abner, que é deste século, né? Nós todos somos do século passado. Olha o peso disso. Olha o peso disso. Eu já passei nos 50 séculos. A irmã Melci já é em vários séculos. Então, é tipo minha sogra, Highlander. Gente, mas o chamado da sã doutrina para nós são procedimentos adequados com a vontade de Deus. E é nesse sentido que nós precisamos ficar alertas, precisamos vigiar e orar, como disse Jesus Cristo para os discípulos mais íntimos. Jesus declarou assim: vigiem e orem, para que não caiais em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha a complexidade dessa questão. Por um lado o espírito está pronto, por outro lado a carne é fraca. Aí nós devemos ter o máximo cuidado no que diz respeito às nossas condutas e a sabedoria que nós devemos buscar, o conhecimento que nós devemos buscar, a fim de que continuemos numa missão, num propósito, segundo o coração de Deus e também sendo abençoados por Deus. Sendo abençoados por Deus. Porque o desejo de Deus, como Paulo colocou, é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um desejo maravilhoso. E é praticamente o que Pedro está falando aqui. Alguns escarnecedores, zombadores, né, que colocam os seus corações nas coisas da terra, nos tesouros daqui, ficam zombando daqueles que creem que haverá algo na eternidade que excede todo o entendimento do homem. São aqueles racionais, né, que só dão vazão a aquilo que os olhos veem e os ouvidos ouvem. Mas
Paulo também declarou que nós, povo de Deus, não andamos por vista, mas andamos por fé. Não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. E, queridos, lendo algumas passagens, recebendo algumas revelações, eu quero compartilhar alguns pontos aqui com vocês nesta manhã, que podem trazer enlevo espiritual para nós. E, na verdade, é muito perceptível que os homens hoje estão muito voltados às coisas condizentes com as suas próprias vaidades. Esta que é a verdade. E penso eu que nós deveríamos ter um voltar-se a mais às verdades fundamentais do Evangelho. As verdades fundamentais do Evangelho, que é o total desprendimento do ser e do seu egoísmo. Porque onde há egoísmo não há cristianismo. Onde há amor próprio em excesso, Deus não está no negócio. Até porque o chamado cristão é o negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo falou: já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu. Não vivo mais eu. O que tem que prevalecer não é a minha vontade mais. Se eu sou servo de Deus, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu sou servo de Deus, é claro que eu preciso ter conhecimento de quem eu sou. E para que eu possa me entregar a Deus no sentido de uma real libertação, eu preciso desejar uma real libertação e um aprimoramento da parte de Deus, porque eu mesmo, eu não consigo me libertar sozinho, jamais. Se eu tentar agir independente de Deus, independentemente de Deus, eu sou maldito. E foi isso que Jeremias mencionou aqui: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, confia na sua própria força, confia no seu braço, confia na sua capacidade, confia na sua inteligência, confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. Então, queridos, visto que eu tenho consciência de que estamos vivenciando aí os últimos dias, eu preciso não me despertar, eu preciso continuar sempre atento em relação a muitas coisas, a muitos fatores. Acompanhe comigo no texto, 2 Pedro.
versículo 3. Pedro está finalizando aqui as suas palavras. Ele diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Seguindo suas próprias paixões. São aqueles que se deixam levar pela carne e se entregam à carne de corpo e alma, como quem está totalmente despreocupado com o que há de vir, porque Jesus há de voltar. Eu não posso dizer que Jesus está voltando. Esse é um erro crasso que as pessoas cometem. Jesus não está voltando, Jesus voltará. Jesus voltará, e o dia e a hora ninguém sabe, nem ele. Só o Pai é quem sabe o dia e a hora. Mas olha, gente, o que o texto diz. Acompanhe comigo. A partir do 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Mas olha o coração de Deus, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que os homens tenham atitude, e uma atitude condizente, uma atitude relevante, uma atitude inteligente. Grave isso, atitude inteligente. E a atitude inteligente é você se esforçar para, quanto mais, com intensidade, você se inclinar ao Espírito. Por mais que tudo conspire para que isso não aconteça. Tudo, de repente, se faça contrário a isso. Afinal de contas, vamos usar como exemplo esta manhã. Esta manhã. Uma manhã fria, chuvosa. Se nós fôssemos dar vazão, aonde você queria estar no momento desse? Talvez onde a maioria está no cinema. Pode fechar comigo aqui. Talvez onde a maioria está. Eu vi uma escola bíblica, aonde não haverá uma visagem, um revelamento, uma profetada, não querendo julgar, já julgando, mas onde haverá ensinamento de santo. Claro, não podemos generalizar, mas, gente, é uma luta, é uma batalha, e usando nós como exemplo aqui, gente,
Nós estamos sendo inteligentes ou não? Amém ou não? Estamos sendo inteligentes neste momento ou não? Porque a nossa prioridade foi estar na casa de Deus, numa EBD, numa escola bíblica dominical. Você se inclinou para fazer a coisa certa. Você foi aquele despertador, adversário tocou, né? O inimigo lá abriu a boca para te despertar, né? Eu coloquei para despertar às 7h20 e ele abriu a sua boca às 7h20. Eu olhei para ele e disse: não, assim não vai merecer. Coloquei mais uns minutinhos. Você já fez assim também, né? Coloquei ali mais meia hora, acordei e levantei 8 horas. Mas graças a Deus levantei 8 horas. Agora talvez alguma outra pessoa que não está no nosso meio colocou até lá para despertar, né? Desperta 8 horas, colocou para 8h30, despertou 8h30, 9 horas dá tempo, despertou 9 horas, não, acho que é domingo, só tem domingo, eu trabalho como condenado, senão domingo é dia que eu mereço descansar. Aí você, a semana toda, você tem o teu compromisso com o teu trabalho. E com o teu trabalho você vai, o inimigo toca lá, desperta, mas você tá aqui, ó. Porque lá no final do mês eu dividi. Mas no dia do Senhor, Deus entende. Deus compreende. Olha, gente, é nesse sentido que eu digo. E eu sou alguém que insiste em textos que me chamam a atenção. Você pode abrir comigo aí, Romanos 13, 11 e 12. Romanos 13, 11 e 12. Eu sei de cor, mas vocês podem abrir. Eu vou dizendo, isso vai conferir. Paulo, na sua carta magna, a sua principal epístola, ele declarou assim: digo isto conhecendo o tempo, que já é a hora de não ficarmos mais com aquela motivação de ter um domingo para descanso, principalmente no que se concerne ou se refere à palavra de Deus. É isso que está dizendo o texto aí? Romanos 13, 11 e 12. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revestamos das armas da luz. Gente, eu não sou contra descanso, eu não prego contra descanso, pai. Eu não prego. Nós temos que descansar. Senão o corpo, Deus deixou um dia para descanso. Deus deixou. Mas, como disse o sábio, existe um tempo determinado para todas as coisas.
Existe um tempo determinado para todas essas coisas. E é um tempo de nós priorizarmos, buscarmos estas armas da luz, que é muito importante. E se for o caso, queridos, de eu buscar com dedicação um domingo de manhã, que seja. Olha, queridos, eu sempre fui amante da escola bíblica dominical. E daí minha esposa prova. Eu trabalhava no comércio, que eu ficava de pé o dia todo e subia uma sequência de 4 escadarias. Às vezes chegava uma pessoa lá, eu quero uma vez você tinha que correr até o 4º andar e descer. E assim, todos os dias, de segunda a sábado. No domingo cedo eu estava na escola bíblica. Estou aqui, não morri. Estou com 51 anos, com uma cara de 60, mas estou aqui. Gente, não morri. Deus tem me dado descanso. Deus tem me dado descanso. E queridos, sempre priorizei escola bíblica dominical. Gente, tem uma coisa que eu não nego. São pessoas que têm aquela desculpa. Não, domingo é o dia que eu tenho para descansar, não sei o que lá. Não me entra isso. Sabe? Desde que eu sou pastor, queridos, nunca peguei férias. Peguei alguns dias de descanso assim, né? Uma semana, e a gente viajava, né? Não era assim para ficar em casa, comendo toda hora, assistindo Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo, novela mexicana, essa porcariada toda. Né? A gente pegava e dava uma saída lá. Tinha tempo que um familiar morava em Curitiba, outro morava em Irati, outro morava aqui em Ponta Grossa, e nós em reserva. Casco. Aí nós fazíamos assim, um passeio pelo Paraná. Né? Nunca pudemos ir até Paris, vamos passear pelo Paraná, aquelas belezas do Paraná. E estamos aqui vivos. Nunca tivemos assim um tempo de descanso. Não, eu vou pegar um mês para eu ficar, não vou fazer nada. Ficar de papo pro ar. Não vou mover uma palha. Não vou lavar um copo em cima da pia. Não. Sabe, gente? E eu vejo que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós devemos buscarmos edificação para as nossas vidas, porque os dias são maus. Os dias são maus. Isso eu falo com toda a força do meu coração. Uma das coisas que é muito perceptível é o amor de muitos se esfriando. Não é verdade? O amor de muitos se esfriando. As pessoas se deixando levar pelas suas próprias vaidades. As pessoas agindo com indiferença. As pessoas se deixando levar por picuinhas. As pessoas se deixando levar por postagens em redes sociais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando por que ela saiu da igreja.
eu saí da igreja por causa de uma postagem que falava, não sei do que das quantas. Aí a pessoa tem uma atitude tão intensa, tão complexa, por causa de uma brincadeira que se faz. Aonde que está o nível da inteligência de uma pessoa? Porque, sinceramente, gente, vocês já estão me conhecendo um pouquinho. Amém ou não? Um pouquinho, pelo menos, vocês já estão me conhecendo. Eu tenho uma característica que eu não consigo me libertar, gente. Essa característica extrovertida. Isso vem lá desde a escola. Sempre fui um engraçadinho da escola. O Wagner já deve ter se deparado com muitos engraçadinhos, né? Eu era o que fazia o povo rir na sala, né? E tinha hora que até os professores riam, porque não me aguentava mais, né? Aí vinha um desgosto devido à minha presença. Antes de eu assumir aqui a igreja, tinha um pastor, sabe esses pastores? Só falta latir assim, né? De brabo. Ele falou: vai assumir lá? Seja sério, rapaz. Para esse brincadeirinho no púlpito, não sei o que lá, das quantas. E eu fiquei pensando, vou mudar. Preciso mudar, preciso me libertar. Até agora não consegui. Mas estou lutando para isso, irmão. Agora, né, se isso está contribuindo para a pessoa sair da igreja, gente, quem está pecando mais? Será que sou eu? Ou será que é uma pessoa que leva em consideração esse tipo? Porque quando você age com maldade, tudo bem. Quando você vê que uma pessoa está agindo de maldade, aí você pode levar em consideração. Ou zombando, ou escarnecendo, ou humilhando. Aí tudo bem, você pode levar em consideração. Mas as pessoas estão se deixando levar por picuinhas, bobeirinhas, arranjando assim desculpas esfarrapadas. Gente, é nesse sentido que nós precisamos crescermos. E eu digo nós porque todos nós precisamos, de alguma maneira, sermos aperfeiçoados. Eu não vou dizer, né, que eu estou 100% em todas as coisas, porque eu posso me considerar o maior pecador daqui. Porque sempre será eu o alvo. Sempre será eu o alvo. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Agora, se eu for uma pessoa extremamente introvertida, se for assim para abençoar os outros, que Deus me molde assim, que Deus me liberte para eu ser assim. Até agora não estou conseguindo, mas se for o caso, eis-me aqui, Senhor. Mas a palavra de Deus está sendo divulgada, sabe, gente? E assim, é aquilo que eu sempre falo. Eu, enquanto ovelha, eu sempre fiz a minha parte. Independente das atitudes dos meus pastores, eu sempre fiz a minha parte. Quando eu fui ovelha, durante 10 anos,
do pastor, né, que me conduziu no seu aprisco, eu não me deparei com um pastor perfeito. Não. Sempre me deparei com muitas coisas nele que eu achava errado, mas nem por isso eu saí da igreja. Nem por isso eu agi diferente, eu abandonei, eu pensei não, isso é intolerável. Não. Claro, né, queridos, que existem fatores relevantes que as pessoas podem levar em consideração para sair de uma igreja. Por exemplo, o pastor adulterado. Aí não, isso é escândalo. Aí o pastor lá roubou. Isso não. Mas as falhas, assim, as condutas, até mesmo uma palavra que não soou bem nos ouvidos, gente, isso daí nós precisamos muitas vezes tirarmos de letra, porque todos os seres humanos são falíveis. Todos eram. Ninguém vai acertar 100%. Ninguém. Quando Jesus está fazendo menção ali do bom pastoreio, ele está fazendo menção de si mesmo, não do bom pastor. Porque qual é o bom pastor que dá a sua vida pelos outros? Sinceramente, gente, eu não conheço um pastor humano que dê a sua própria vida pelas ovelhas. Eu não conheço. Eu dou a minha vida para os meus filhos. Pela Letícia, eu posso pensar. Não garanto. Não garanto que dou a minha própria vida por ela. Viúva é quem morre. Posso me sacrificar até um certo ponto. Mas a minha vida eu dou pelos meus filhos. Mas quando Jesus fez menção do bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele está fazendo menção de si mesmo, porque ele foi o único bom pastor. Ele foi o único. Ele está fazendo menção de si mesmo. E ele já estava mencionando a sua entrega, o seu sacrifício, a sua morte. E queridos, todos nós somos ovelhas desse bom pastor. Ele não tinha só de Israel ovelhas, ele tinha de outro aprisco também. Graças a Deus que o Evangelho chegou até nós. Os ramos naturais foram cortados para que nós fôssemos enxertados, disse Paulo lá em Romanos. Então, graças a Deus, nós fazemos parte desse aprisco do bom pastor que é Jesus Cristo. Mas o pastor humano é um pastor falível, não é infalível. Não é infalível. Aí as pessoas, muitas vezes saem das igrejas. Não fui cafusto daquele pastor, ele falou algo que não desagradou. É aquela coisa, melindrosidade. E o que é melindrosidade, queridos? É uma falta de crescimento. Claro que ninguém é obrigado a nada. Pastor não é dono do ovelha. Eu não sei porque eu estou entrando nesse caminho aqui, mas já entrei agora. Estou tentando sair. As pessoas são muito levadas por suas vaidades, por sua melindrosidade. E isso, gente, é ser movido pelas suas próprias paixões. É isso que Pedro está falando aqui.
Porque no decorrer desse texto, ele fala de bons procedimentos que verdadeiramente edificam o homem e que fazem com que este homem seja principalmente aclamado por Deus. Acompanhe comigo no texto. Vamos ler lá. 2 Pedro 3. Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que Deus maravilhoso. Imaginemos nós a quantia que Deus tem sido paciente, se deparando com tantas e tantas coisas grotescas da parte do homem, tantas coisas todas que nós fazemos, cometemos, falamos, mas Deus também tem a sua tolerância. Versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudado. Gente, nós estamos vendo que o tempo está diferente, não é verdade? Olha, 10 dias atrás, a quantia que estávamos sofrendo com esse tempo, com as queimadas. Imaginemos nós o que há de vir. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Gente, o aquecimento global é uma grande realidade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando que o nosso planeta é isso. Não tem mais solução. Já chegou um nível, um patamar que agora o negócio só vai descambar. Wagner, quer falar alguma coisa em relação a isso? Não tem mais, gente. Os Estados Unidos e a China, eles não estão preocupados se estão poluindo o planeta inteiro. Com o avanço populacional, com o avanço da ciência e da tecnologia, eles podem se reunir, mas o planeta já foi transtornado de tal maneira que não tem mais recursos. Não tem mais solução. O homem não vai se conscientizar mais. Até porque, queridos, nós estamos encaminhando para o final. Nós não podemos esperar dias melhores. Não podemos esperar. Nós, povo de Deus, para a glória de Deus, nós estamos amparados pelo Senhor. Nós estamos sendo bem cuidados. Mas, porém, entretanto, a coisa está afunilando, se direcionando para o final. E é aquilo que eu falei no início. Diante dos sinais de Mateus 24, gente, nós estamos bem próximos. Jesus deu os sinais. Jesus apontou. Então, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo em nosso planeta também é lógico e racional em relação ao tempo que nós estamos vivendo, um tempo de final. E assim, o 13 diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
nós sabemos em quem nós temos crido, e estamos firmados nas promessas de Deus, que nos garante um lugar confortável, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de bem-aventurança. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora 14, gente. Portanto, amados, enquanto esperam nestas coisas, vocês precisam ter algumas atitudes. Empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Gente, estamos lutando para isso? Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Gente, aí Pedro ele fala de Paulo, de suas epístolas, de tudo aquilo que Paulo mencionou, e de que mencionou de uma forma complexa, porque tem partes nas Escrituras que são difíceis nós entendermos, mas tudo perfeitamente compreensível a partir do momento que se estude e que se aplique a entender. E é nesse sentido, amados, que nós devemos nos esforçarmos, porque no final ele encerra dizendo assim que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo, amados? Que nós devemos buscarmos este aperfeiçoamento, para que não sejamos apenas edificados, mas que edifiquemos outros. Edifiquemos outros, porque esta é a nossa missão. E eu estou assim, gente, eu estou andando de campanha em campanha. Eu estou agora lendo Provérbios, já estou no capítulo 15 e estou lendo Daniel. Estou no capítulo 5. E se você pegar e ler atentamente Provérbios, você vai se deparar, né, com muita sabedoria. Por exemplo, 14 de Provérbios, versículo 1, o que se trata lá? Que a mulher sábia edifica a sua, mas a tola a destrói com suas próprias. O texto está falando que de duas mulheres, a mulher sábia e a mulher tola. Por que a sábia é sábia? Na opinião de vocês? Só eu estou falando aqui, gente, se possível me ajudar. Por que a mulher sábia é sábia? Age com prudência, sabedoria. Mais alguém? Boa colocação também. Mais alguém?
Pastor Lauro? Oi, irmão? Instrutiva, ensina, tem temor a Deus. Por que a mulher sábia sabe? Vocês falaram aqui coisas muito importantes. Temor a Deus, sabedoria, o que mais? Olha, entende seu próprio? Boa colocação. Ótimo. Mas eu continuo perguntando, por que a mulher sábia sabe? Porque ela buscou a sabedoria. Por que a mulher sábia é sábia? Ela já nasceu sábia? Será que o Albert Einstein já nasceu sabendo tudo de física? Já nasceu com a teoria da relatividade, né? Claro que ele tinha um pouquinho mais do que nós, né? De que... Quem aqui sabe escrever? Levanta a mão. Quem sabe escrever? Quem aqui sabe ler? Levanta a mão. Quem sabe? Agora, quem aqui aprendeu a escrever? Levanta a mão. Até as crianças estão interagindo. Quem aqui aprendeu a ler? Levanta a mão. Simples. Simples, ninguém sabe sabendo nada. Ninguém nasce sabendo nada. Nós aprendemos. Por que nós estamos numa escola bíblica? Para aprender. E gente, nós precisamos aprendermos para nós crescermos e para termos bons nomes e para edificarmos as nossas vidas. Imagine vocês o sofrimento de alguém que não sabe escrever. Já viu alguém, já teve assim a oportunidade de ver alguém tendo lá que colocar o polegar? Colocava o polegar. Imagina uma pessoa que não sabe ler. Era muito inteligente. Mas que beleza. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora imaginemos nós, gente. Uma pessoa que não sabe ler. Agora imaginemos nós, uma pessoa que sabe ler e não ler. Uma pessoa que sabe ler e não ler. É como uma pessoa que não sabe ler. Porque aí você tem a arma para lutar adequadamente, para que você possa crescer, mas você não usa. Você não usa. Algum tempo atrás eu estava ouvindo o Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Alguém já ouviu? Ele tem assim palavras de sabedoria. Ele é coach. Gente, para determinadas coisas nós precisamos usar as ferramentas adequadas. Treinador. Treina pessoas, dá palestras motivacionais, essas coisas. Para você quebrar uma parede, você pegar uma pena
e vai começar com a perda. Vai acabar o mundo e você vai estar ali com a perda. Você começa jovem como hábito, né? Assim, E o Wagner, né, aquele paizão preocupado, trazendo as marmitas para ele ali com a perda. Traz o café, traz o almoço, traz a janta e vai com a perda. Ele começa jovem, de repente ele está na minha idade, 51 anos. Caiu a baleadeira. Agora, se você tiver uma arma adequada para quebrar a parede, ela vai cair. Não adianta você querer edificar a tua vida usando aquilo que não convém. Você tem que usar aquilo que convém. Aquilo que convém. E nesse sentido, amados, são os procedimentos cristãos que vão nos abençoar. Só que nós precisamos aprendermos sobre isso. É por isso que Paulo falou que é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nós recebemos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos todas as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Pedro, ele falou aqui o seguinte: enquanto nós esperamos o dia do Senhor, nós devemos nos empenhar para que sejamos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha, gente, se fosse para nós falarmos aqui sobre paz, teríamos um tema para uma escola dominical. Imaculados, inculpáveis. Iríamos, gente, o dia todo falando sobre isso. Acompanhe comigo, versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Por um lado, Pedro diz assim: enquanto vocês aguardam, façam a coisa certa. Lutem, empenhem-se, para que vocês sejam encontrados por Ele em paz, inculpáveis e imaculados. Devemos lutarmos por uma vida piedosa. Acompanhe comigo no 11. Está com a Bíblia? Acompanhe comigo no 11. Visto que tudo a que será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Essa é uma pergunta interessante que faz. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele mesmo responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vivam de maneira santa e piedosa. O que é viver de maneira santa e piedosa? Gente, é vivermos pela luz da palavra, tendo vida com Deus. Vivemos de forma santa e piedosa. E é necessário que nós, como disse o autor aos Hebreus, busquemos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, o que é buscar a paz e a santificação? O
Eu preciso viver pela paz. Eu preciso pacificar. Eu preciso ser pacificador. Lendo o capítulo 14 e 15 de Provérbios, 14 e ontem, 15 hoje, gente, o sábado ele fala muito acerca de palavras. De palavras. E a nossa boca, né, é um depósito. Ou o nosso coração é um depósito. Que deste coração podem sair palavras sábias ou palavras tolas. Mas o que nós devemos saber e entender é que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Então, como que nós devemos agir conforme a sabedoria? Falarmos aquilo que edifica. Falarmos aquilo que convém. E se for para falar bobagem, cala a boca. Não fala nada. Porque é melhor ouvir do que falar. E é nesse sentido, amados, que nós devemos ter muito cuidado, porque os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. Pedro fala aqui de escarnecedores, zombadores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que estão usando sua boca para o mal. Agora, num contexto como o nosso de igreja, gente, é claro que nós não vamos acertar em todas as palavras. Bom se fosse assim. Mas devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos. E que as nossas palavras sejam palavras de vida. Sejam palavras que nos abençoem e abençoem outros. É aquilo que eu falo, né, gente? Qual foi a última vez que você recebeu uma palavra que te abençoou? Talvez eu mesmo esteja falhando nesse sentido. E é tão fácil, né, você pegar um WhatsApp ali e falar alguma coisa boa para alguém. É tão edificante isso. Nós devemos ter bons procedimentos. Olha, gente, o que fez toda a diferença na vida do Ruth? Primeiramente, seu coração de bondade, de generosidade, de empatia. E aquilo que ela falou para a sua sogra, gente. Olha, me abençoa muito. Revela ali um coração muito piedoso. Um coração santo, que é exemplo para todos nós. Abra comigo aí, Ruth, no primeiro capítulo. Quem achar primeiro pode ler. Ruth 1, versículos 16 e 17. Ruth, no primeiro capítulo, versículos 16 e 17. Pode ler. Disse, porém, Ruth, não me indes para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que for, ireis eu, e onde quer que pouseres, me pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que me vem a favor, se outra coisa que não seja a morte me separará. Olha, gente, o que ela falou para Noemi? Noemi estava amargurada, tinha perdido o marido e seus 2 filhos. E chegou um momento na vida dela que ela
falou para a órfã e para a Ruth e sigam os seus próprios caminhos. A órfã seguiu o seu próprio caminho, mas a Ruth fez toda a diferença. A empatia de Ruth. Isso é viver de maneira santa e piedosa, tendo as atitudes cristãs corretas. E são lições preciosas para nós. A hora que a Noemi despediu ambas, a Ruth falou: não insista comigo para que te deixe, porque onde queres que fores, irei eu. Onde quer que morreres, aí morrerei eu. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Gente, como é difícil nós nos depararmos com esse tipo de nobreza da alma hoje em dia. Pessoas que têm suas palavras boas, motivacionais. É aquilo que eu falei, hoje as pessoas estão se deixando levar por bobagenzinhas, por picuinhas. Deixa de abençoar, deixa de honrar, deixa de valorizar. É falta de paciência, é falta de longanimidade, é falta de compreensão, sabe? Eu não posso jamais, se eu quero viver de maneira santa e piedosa, eu não posso jamais ter as minhas atitudes baseado na atitude de pessoas e me vingando conforme atitudes ou falas das outras pessoas. Não, eu tenho que ser quem eu sou por aquilo que a Bíblia me ensina. Como que eu devo ser? Como que eu devo ser? E desta maneira, gente, eu vou vivendo de maneira santa e piedosa, de maneira imaculada, em paz e inculpável. Por quê? Naquilo que, de repente, vamos usar como exemplo, se uma pessoa lá tem um procedimento, só fala bobagem, só fala coisa tola, ou tem lá as suas atitudes ímpias, aí eu fico indignado com a ação daquela pessoa e ajo da mesma maneira. Aí eu fico culpando a pessoa, porque a pessoa agiu assim, falou isso. Mas daí eu vou e me vingo e ajo da mesma maneira. Estou criticando ela, mas estou agindo da mesma maneira. Aí tudo é tolice. Mas quando eu ajo diferente, aí quando eu deixo essa pessoa com Deus, aí, queridos, eu estou vivendo de maneira santa e piedosa. Eu estou em paz, eu estou imaculado, eu estou inculpável, porque eu estou agindo coerentemente com a palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, queridos, eu preciso ter os meus condicionamentos segundo a palavra de Deus. E quando eu me deparo com atitudes assim, tão boas, tão maravilhosas, da parte de pessoas que viveram verdadeiramente uma vida piedosa, isso me abençoa. Isso é exemplo para mim. Isso faz parte do caráter de Cristo. E eu percebo a quantia que eu preciso melhorar, que eu preciso me adequar mais ao Evangelho, porque Jesus Cristo ensinou tudo isso para nós. Isso faz parte de negar-se a si mesmo, de seguir os passos de Jesus, ter humildade, para ter paciência. As pessoas hoje em dia são muito impacientes, quando na verdade nós não temos que ser só pacientes, nós temos que ser longânimos, ter muita paciência, porque longanimidade é muita paciência. Devemos viver o Evangelho genuíno, de uma forma maravilhosa, vigiando com as nossas palavras,
tendo boas atitudes. Deus está sondando os nossos corações. Como disse o sábio, lá em Provérbios 15, se Deus sonda o inferno e a perdição, quanto mais o coração dos filhos dos homens, Deus está vendo tudo o que procede no nosso coração. Oxalá que o Espírito Santo sempre tenha liberdade para trabalhar em nós, para que nós busquemos a sabedoria, porque à medida que nós buscamos sabedoria, a insensatez vai sendo anulada e Deus vai acrescentando cada vez mais nas nossas vidas. Amém, gente? Graças a Deus. Vamos nos colocar no pé e vamos orar.